está começando mais um A Hora do Voto Entrevista, um programa onde nós estamos convidando os candidatos às prefeituras da região da Amurel para uma entrevista de 25 minutos. Quem está comigo hoje no estúdio é Preto Cripa, candidato à Prefeitura de Laguna pelo PL. Candidato, muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do programa. Muito obrigado, Cauana. Obrigado a todos que nos assistem. Vão aproveitar o tempo máximo para responder todas as perguntas, ou o melhor delas, né? Perfeito. Candidato, eu quero começar sabendo quem é Preto Cripa. Bom, Preto Cripa é um lagunense genuíno, né? Que morei em Florianópolis por 20 anos, meus pais saíram cedo. Sempre quis voltar. Sou amante genuíno da minha cidade, legítimo, gosto das coisas da cidade, gosto de tudo que ela traz para as pessoas que visitam, não, ou aquelas que vão para lá morar. E entendo que nós estamos passando por um processo também muito difícil de gestão política, de apontamentos daqueles que têm decisões e tomam decisões que não são tão claras, tão coletivas. E aí venho num processo aí de construção desde 2008, politicamente sendo preparado, lapidado. Vou para a minha 5ª eleição, não me elegi em outras 4. Então, toda essa cultura política de Laguna, que eu acho que hoje é muito nociva, sou um cidadão preparado para enfrentar num processo político, como uma opção de renovação junto com um grupo que, através do meu vice, o Leandro, e outros 50 vereadores, a gente lidera uma chapa que eu vou dizer que é genuinamente lagunense e apta à transformação que a gente acredita que a maioria deseja. Perfeito. Candidato, conta pra gente de onde veio o desejo, por que ser candidato à Prefeitura de Laguna? Eu notava que havia uma necessidade de representatividade daquilo que eu acreditava na política. Então, ao invés de criticar, eu coloquei meu nome a jogo em 2008. Fui candidato a vereador, não me elegi, a mesma coisa em 2012. Então, eu acredito que a falta de opção sugere a gente colocar a nossa cara, para que a gente possa até pelo menos discutir, dar uma opinião contrária. Porque, por que tu não faz assim? Eu estou tentando, enfim. Então, ao invés de ficar só criticando, E ano a ano a gente vai notando a necessidade de nós estarmos lá. Eu acredito que eu posso vir a somar para as mudanças que Laguna necessita. E, enfim, eu acho que tem um pouco de vontade, de missão e também de proteção da cidade que eu amo. Com certeza. E, candidato, para você, hoje, qual é o principal problema que existe em Laguna? Eu acho que é a política mesmo, a forma como os partidos políticos estão administrando a nossa cidade. Existe uma renovação normalmente de nomes, mas nomes de gestores, mas a política de bastidores são sempre os mesmos. Então, esse tipo de prática está tornando a cidade dependente de contextos que são perigosos. A cidade hoje ela deve, a questão de crédito da cidade é muito baixa, a gente está num processo de depressão, vamos assim dizer, Tu olha as pessoas, elas estão tristes e a gente precisa resgatar essa autoestima elevada, E dentro desse processo de transformação, ela tem que sair de dentro, de nós. Então, eu acredito que o lagunense tem a condição de fazer essa transformação junto com alguns lagunistas também. Perfeito, candidato. No seu plano de governo, você defende aí uma reforma das secretarias, Sendo eleito, você pretende distribuir as pastas de acordo com os partidos da sua coligação ou pretende montar aí um secretariado técnico? A ideia é misturar, dentro de um contexto de conhecimento, lados políticos e também técnicos, porque tu tem que ser um político técnico também para poder lidar com um sistema desse, porque senão tu é engolido. E também precisa existir uma reforma que ela seja condizente com a realidade da cidade, porque assim, nós temos secretarias hoje que não produzem, mas elas têm um custo. Esse custo, se fosse remanejado, pode atrair técnicos aí com mais capacidade para poder fazer a gestão e dar o resultado que a gente merece. Por exemplo, um secretário hoje em Laguna ganha 7 mil. É um bom salário, mas para aqueles que possam fazer a diferença e dedicar a sua vida 24 horas, não é um salário atrativo. A rede privada oferece coisas mais. Então a gente precisa fazer uma reformulação dentro dos recursos que existem para que a gente possa também ter uma máquina mais produtiva. E aí nós vamos experimentar, eu e Leandro, essa reforma no segundo semestre da gestão, em 2025, logicamente dentro de um processo de diagnóstico prévio que nós vamos fazer no primeiro semestre, conversando com os efetivos,
fazendo consultoria e entendendo como é que a máquina pública pode fazer uma gestão mais própria, mais transparente e com mais produtividade. Perfeito, candidato. Aproveitando então, como que você pretende incentivar a participação dos cidadãos nas decisões do município? Eu acredito que o terceiro setor ele faz esse papel fundamental, Cauana. A gente precisa estimular isso, né? Ontem eu estive junto a uma comunidade que não tem uma associação. Porque quando tu conversas com um cidadão é importante, mas com um, dois ou três, tu consegues canalizar as prioridades de uma forma mais coletiva e o acerto, né, passa a ser maior, porque a demanda ela fica clara a todos e a gente trabalha com o terceiro setor organizado, né, avaliando a prioridade de toda uma coletividade e aí consegue sempre mostrar junto com eles por que está dando certo, por que não está dando certo. E aí o ônus e o bônus a gente partilha nesse processo, mas normalmente dá certo, porque quando tu bota a força, né, bota o coletivo junto com a força política e a transparência para buscar algo, a gente consegue conquistar. Com certeza. Candidato, Laguna é uma cidade naturalmente turística, né? Para você, quais são as carências desse setor e como que poderia haver uma melhora, né, para receber o turista? Eu acredito que a política pública dentro da Secretaria de Turismo, né, e junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa ter uma ligação. Hoje os CNPJs da cadeia turística de Laguna, hotéis, bares e restaurantes, eles não têm, por exemplo, dentro do município, uma política pública que os ampare ou que lhes dê estímulos dentro do que se precisa ter num cenário de turismo. Então, hoje, os próprios CNPJs eles estão lá à deriva no processo. Então, precisa também trazer para o terceiro setor, fazer reuniões organizadas, trazer SEBRAE e outros órgãos que possam vir a contribuir, porque Laguna já teve um cenário que deu certo no turismo. A gente precisa modernizar aquele passado, né, usando as ferramentas e tecnologias e estimulando, porque recursos também há, né? A Secretaria de Turismo hoje, por exemplo, tem só um efetivo, que é o colaborador da limpeza. Então, quer dizer, a cada mudança de prefeito não tem um acúmulo de experiência, também tem que começar a resolver isso na esfera da política pública. Então, são pontos e apontamentos que precisam ser alinhados junto com a cadeia produtiva organizada e a gente vai melhorando. Tenho certeza que as belezas de Laguna vão voltar a ser destino, né, de outros estados e até de outros países, como em outro momento a gente já foi. Perfeito. Ainda falando sobre o turismo, né, a gente sabe que na alta temporada o número de pessoas em Laguna ele aumenta consideravelmente, né? E isso demanda também um aumento da segurança pública. Como que você pretende trazer melhorias também para garantir a segurança tanto dos moradores quanto do pessoal que vai para a cidade? Isso é importante. Nós temos que estar muito próximo dentro da Polícia Militar, reformar e melhorar as questões da Guarda Municipal, que hoje só tem 7 efetivos. A Guarda Municipal de Laguna só tem 7 servidores. A questão dos bombeiros está muito próximo dentro dos trabalhos que são inerentes à questão da corporação, né? O próprio SAMU, que hoje nós não temos uma unidade básica, uma unidade base, né, do SAMU, então e só temos uma ambulância. Então, por exemplo, no verão ela quebrou, ficou 40 dias parado, a gente não tinha o serviço do SAMU na região. Então, melhorando cada aparelhamento desse, a gente vai dando condições de ampliar a sensação de segurança. Por exemplo, eu, se for prefeito, quero criar um paredão através daquelas câmeras inteligentes que fazem análise através das placas. E isso é fundamental no processo de segurança, já que Laguna tem muitas pontas, né? A cidade tem o Farol, tem o Perrechil, tem o distrito de Ribeirão, tudo é Laguna, mas elas são pontas diferentes, lindas geograficamente, mas a logística do serviço público ela é um pouco mais dificultosa. Então, a gente precisa atender as demandas que cada corporação tem. A PM tem saídas positivas que a gente precisa investir, a guarda ser reformulada, né, e ampliar a capacidade dela. E dessa forma a gente vai melhorando e tenho certeza absoluta que dentro de Laguna a sensação também de segurança vai ampliar bastante. Com certeza. Candidato, a gente falou sobre a questão do turismo na alta temporada, mas e na baixa? Quais são as propostas para estimular ainda mais o turismo também no inverno, digamos assim? Eu acredito que Laguna ela tem um potencial turístico maior na baixa do que na própria alta temporada.
Porque todas as localidades que têm praia, elas têm os seus atrativos, Laguna também tem. Mas no inverno ninguém tem o que Laguna tem, né? Desde as trilhas ecológicas, que a gente não estimula, e no inverno é bem bacana de fazê-las, desde o próprio centro histórico, que além de ser um cenário de novela, ele também agora tem estimulado uma cadeia gastronômica bem bacana, existem eventos. Então, N situações elas podem ser estimuladas. O próprio Semana Cultural, que na época que foi criada junto ao ex-prefeito Mário José Remor, ela veio com uma concepção de ser um atrativo turístico. Hoje ela é mais virada para o estudante. Deveria casar as duas coisas, né? Então, ferramentas nós temos cultura para isso, temos atrativos para fazer o chamamento desse público que muitas vezes não precisa vir de muito longe, né? Ele pode até vir de trem. Cada trem que para aqui, através desse programa que a Ferrovia faz, né? Eles param aqui cerca de 400, 500 pessoas. Então, quer dizer, em um dia o trem é capaz de movimentar o centro histórico. Então, a gente vai estimulando essas capacidades, investindo diretamente na ponta. Vamos ajudar a ferrovia, vamos ajudar o carnaval, vamos ajudar os cantores, as bandas, e dessa forma eles servem como ferramenta e serviço para o turista. Perfeito. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, no começo da entrevista você disse que já foi candidato em outras oportunidades, né? Você nem sempre foi do PL, né? Por que essa escolha agora? Eu sempre tentei entrar na política e nunca tive, assim, as portas abertas, vamos assim dizer, né? Eu iniciei dentro do PRD, naquela época, o PRB, perdão, porque foi um partido que tinha recém-nascido, era uma distinção do PL antigo, que ficou PR e PRD. Então, a gente, vamos criar esse partido em Laguna, criamos. Aí o PRB se esvaziou, eu tive que buscar um outro, entrei no PP. Então, no PP, em algum momento que eu quis ser candidato a prefeito, o PP não me preteriu, aí eu tive que sair, criei o DEM. O DEM juntou ao PSL, dentro dessa concepção houve uma escolha do União, que se tornou União, para um outro político, aí eu tive que sair do União. Voltei para o PP que estava esvaziado. Aí no PP a mesma coisa, atualmente o PP teve uma escolha para um outro projeto majoritário, então eu fui convidado pelo Sorates a estar no PL. Então, dentro de um trabalho que a gente entende que é legítimo, né, a gente respeitou as siglas, mas a gente não ficou refém delas, porque se fosse assim eu não teria avançado e chegado nesse patamar que nós estamos hoje de brigar aí pela eleição do município de Laguna. Perfeito. Candidato, no seu plano de governo, você diz em criar um plano municipal de segurança escolar. Se eleito, como que isso funcionaria? Bom, a base tem que ser através das concepções que vêm da própria polícia, né, das guardas e das realidades geográficas do nosso município. Isso tem que ser debatido, logicamente, junto com a comunidade, porque cada um tem a sua concepção de segurança e sabe aonde são os vieses de problemas que possam vir a acontecer, né? Então, a questão da segurança muitas vezes não é uma pessoa lá, e sim tudo o que envolve. Então, vai ser feito um diagnóstico de cada unidade e dentro desse processo a gente vai equipar e potencializar. Se tiver que botar pessoas, nós colocaremos também, né? Seremos investidores nesse sentido, para que os nossos alunos e também corpo docente sintam-se seguros no processo de aula. Perfeito. Candidato, se for eleito, o que você pretende fazer para que a rede de saúde de Laguna possa se fortalecer e atender a população aí com mais celeridade e também qualidade? Importante na questão da política pública de Laguna, eu vou repetir, é tirar a política partidária. A gente nota isso em Laguna, isso acontece e tem refletido a resultados muito ruins, né? Nosso município, por exemplo, investiu em sacolinhas de saúde, kit bucal de R$600, né? Com um livrinho, uma pastinha, uma pasta de dente vencida e uma escova de dente, ao mesmo tempo em que nós temos o Centro de Especialização Odontológica faltando itens básicos para atendimento da odontologia, né? Eles investem na suposta prevenção, mas eles não trabalham na remediação, não tem essa prática. Por exemplo, o posto de saúde da Barranceira, a sala do odontólogo, do dentista, está fechada porque o teto cedeu. É uma questão de prioridade. Existe um sistema de saúde do município que faliu, né? Então a gente precisa rever esse processo, está obsoleto em outras coisas.
Os postos de saúde todos, eles têm ou rachadura, ou eles não estão pintados, ou enfim, precisa haver um investimento, lógico, estrutural, mas também de logística, olhar de cima e notar como é que é o processo geográfico da cidade, porque a cidade cresceu. Hoje, na entrada da cidade, ali há 3 loteamentos, 3 unidades habitacionais multifamiliar, né? Que é a Coab Mato Alto e os prédios do Henrique Paz Medeiros. E ali não tem nenhuma unidade de saúde. Ali existem pelo menos 2.500 pessoas morando entre famílias. E eles têm que atravessar ou para a Barranceira ou ir para Cabeçudas, né? E ele, usando o exemplo do posto de saúde da Cabeçudas, ele tem uma capacidade para atendimento de 4.500 pessoas mês e está atendendo 9.000. Então, quer dizer, está tudo, vamos dizer assim, ultrapassado. A gente precisa pegar a parte técnica, política e buscar exemplos de modelos de cidades em volta que deram certo para a gente aplicar em Laguna e com certeza não tenho dúvida nenhuma que a cidade vai melhorar, a saúde vai melhorar. Certo. E falando agora especificamente sobre o Hospital de Laguna, né? Ele vem estando em uma situação difícil há algum tempo. Como buscar soluções, né, para que ele possa se manter ativo e entregando um bom atendimento à população? O hospital, eu vou ao hospital onde eu nasci, então eu tenho um amor por ele, né? Nasci lá em 79 e sei a importância daquele equipamento que hoje é o maior equipamento de saúde do nosso município. E ele, de certa forma, há momentos que ele agoniza, ou por falta de financeiro, ou por falta de estímulo político. Em momentos recentes, nós passamos por uma dificuldade onde o hospital ficou meses sem receber um recurso que era dele, de direito dele, porque a prefeitura estava segurando um papel, né? Então, quer dizer, a gente não tem que criar barreiras, nós temos que ajudar. Claro que a unidade hospitalar também precisa ser revista em alguns parâmetros, dentro de administração é natural, mas eu confio plenamente em quem está gerindo e sinto que quando há um equívoco lá, é por falta também de mais pessoas, de mais incentivos, tem que fazer escolhas, né? Às vezes tem que pagar luz, às vezes tem que pagar água, né? Porque o hospital ele é deficitário, 96% dele é pela tabela SUS, que está há mais de 10 anos sem ser atualizada. Então a prefeitura ela precisa ser mais responsável, porque o hospital hoje ele oferece o serviço que a prefeitura deveria fazer, do atendimento primário, básico, né? Então como não faz, ele contrata o serviço do hospital. E o hospital hoje ele recebe pelo menos, no máximo, 50% do que deveria receber. Então, se nós formos melhorando os repasses, se os recursos forem repassados com mais transparência, buscar investimento e estímulo, tenho certeza que também o hospital vai melhorar. Perfeito. Candidato, sobre assistência social, no seu plano de governo você fala em propostas políticas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como que isso funcionaria? É importante analisar o contexto, principalmente através das pontas que sustentam a assistência social, né? Às vezes é a questão da psicologia, da psiquiatria, o atendimento também pela falta aí, tem as questões dos benefícios, né? Bolsa Família, ou enfim. Mas também tem a parte da política que ela muitas vezes tem dinheiro e não aplica. A gestão atual ela devolveu quase de R$1 milhão através de 3 estímulos que vieram e não foram gastos, o Ministério pede de volta. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver a evolução na assistência social em Laguna, porque a política pública que deveria estar sendo investida não está sendo investida. Eu acredito muito que nós estamos passando por um momento de dificuldade enorme em todas as cidades. Laguna é crescente o número de pessoas na rua, mas a gente não está vendo as políticas públicas de atendimento. Há dúvidas, inclusive, em repasses de cesta básica. Isso não pode mais acontecer. O recurso que vier tem que chegar na ponta. Laguna, ela às vezes demonstra ser pobre, mas ela tem arrecadado quase 200 milhões. Só que esse recurso não está sendo visto através dos serviços prestados. E a assistência social, que na última gestão, não na atual, trocou 9 vezes o secretário, ele precisa ter um secretariado responsável e não que seja um cabide político, né? Como, olha, de amparo político para um acordo. A assistência social é uma prioridade e ela é alicerce fundamental para a melhoria do desenvolvimento de uma cidade, pode ter certeza. Candidato, se você for eleito, de que forma você pretende fomentar o desenvolvimento econômico de Laguna? Eu acredito que os CNPJs existentes, eles precisam ter efetivamente um atendimento já prioritário.
Se os CNPJs existentes eles sofrerem uma melhoria de 10, 15%, já vai refletir natural, porque eles já estão dentro do processo de estímulo e de participação da economia local. Existe também a Lei 244 de incentivo fiscal e benefícios, que precisa ser aplicada na cidade de uma maneira que também atraia novos CNPJs, novos empreendedores. Porque às vezes que ela foi aplicada em Laguna foi para beneficiar empresas que já estavam aqui, então não traz retorno, traz benefício para a empresa. Da mesma forma, nós temos na ala norte de Laguna uma área, entre aspas, virgem. Há muito tempo ela foi, vamos dizer assim, contaminada politicamente por isso, a entrada da Praia do Sol, que ficaram aqueles loteamentos ali parados, mas agora, graças a Deus, a iniciativa privada venceu a questão política, expurgaram as pessoas que politicamente estavam ali vampirizando, e dentro desse processo a gente tem uma área ali de concepção de crescimento rápido. Eu acredito que aquele loteamento deva ficar pronto nos próximos 25 meses. Dentro desse contexto, há ali 180 lotes de 3.000 metros quadrados cada um industrial e outros 200 de cunho residencial. Então, quer dizer, e se nós olharmos ao longo da BR-101, sei lá, de Paulo Lopes até passando o Tubarão ali, a gente não tem muitas áreas de possibilidade de crescimento industrial, porque já estão tomadas ou elas estão muito longe de serem loteadas. Então, a gente, estando também do lado de um aeroporto, de um porto, eu vejo como ali a galinha dos ovos de ouro de um crescimento orgânico, mas também estimulado de um novo momento de desenvolvimento econômico para a Laguna. Perfeito. Candidato, nós falamos antes sobre as belezas culturais e históricas de Laguna, né? De que forma manter essa cultura viva e também valorizada para o futuro? Respeitando cada dia, cada ponto dessas belezas, né? E o respeito, às vezes, é quando tu não joga um lixo no chão ou tu junta, né? Ou quando tu sabes que tu não pode subir numa duna e tu não sobe. Quando tu vai lá e tira uma foto do pôr do sol e tu coloca no teu Instagram orgulhoso de que tu estás no pôr do sol da tua cidade. Quando tu vê que, logicamente, a gestão pública também faz a parte dela, dando a contribuição, porque também não adianta tu botar o lixo na lixeira e ninguém vem recolher a lixeira. Laguna ela é ímpar e singular em belezas e também em história. Se nós soubermos trabalhar isso com viés de transformação, eu tenho certeza que muita gente voltará e até para viver em Laguna, tornando a cidade um polo não só turístico, mas também de moradia, porque a gente pode ser a retroárea de uma cidade como Tubarão, que tem o seu desenvolvimento, ou até mesmo de Bituba, que também tem seu desenvolvimento portuário. Morar em Laguna é muito bacana, às vezes só falta serviços serem prestados. Então, se nós formos cuidar de cada cantinho, se nós soubermos investir o financeiro junto com a cadeia privada também, respeitando as leis, claro, cada cantinho eu tenho certeza que Laguna ela vai cada vez brilhar mais e as pessoas conseguirão ver ainda mais beleza numa cidade que já é rica. Tá certo, candidato. Falamos sobre vários assuntos, mas agora eu quero saber, se você for eleito, de que forma pretende governar para que Laguna continue crescendo e se desenvolvendo cada vez mais? Sendo legítimo com o que as pessoas querem. Se eleito for, eu vou estar na rua, porque eu já estou na rua, né? As pessoas me veem, eu moro em Laguna. E quero respeitar também as características da minha cidade, sabendo que nós estamos com uma dificuldade enorme e que levará tempo para ir resolver. Mas a gente será transparente, nós contaremos a verdade, nós não falaremos brincadeiras, a gente não vai escarnear ou até tirar sarro daqueles que talvez percam a oportunidade de estar ali novamente, porque a ideia não é vencer alguém, é lutar para alguém. E tenho certeza absoluta que eu vou ser um representante da coletividade, da maioria das pessoas, independente de questão ideológica, a gente tem moral para isso. E o nosso grupo está muito preparado, né? O vice, o Leandro, ele é sensacional na parte jurídica, administrativa, que é onde ele é profissional. Então, com o Preto e com o Leandro, Laguna vai ter a oportunidade de ter 2 prefeitos ao mesmo tempo. Um de dentro, por perfil, e um de fora, porque eu também trabalho com construção civil, né? Filhos genuínos, legítimos, transparentes e que amam a cidade. E que estão abrindo mão
de um conforto familiar, ele é pai, eu também sou pai, para poder botar a cara a tapa e lutar a favor do que a gente entende que é melhor. Mais do que criticar é estar ali, né? Por isso que a gente sempre fala, para que as pessoas deem essa oportunidade a nós e à própria cidade, votando no dia 6 de outubro, no 22, no Preto e no Leandro. Muito obrigado. Perfeito, candidato. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu agradeço a sua companhia no programa Hora do Voto Entrevista e convido a continuar acompanhando a nossa programação. Eleições 2024. A Hora do Voto é na UniTV.